Família, mandei um e-mail, né? Que depois que você aceita, você manda um e-mail falando, tô interessado, não sei o quê. Eles te respondem com e-mail, então vou marcar uma entrevista. Marquei uma entrevista pro sábado. Conversei com a família no sábado. E aí eles quiseram conhecer meus pais, tipo, tava só minha mãe em casa, quiseram conhecer minha mãe. Minha mãe, tipo, meio pá, né? Tipo, não queria muito que eu fosse. Falei, Vou falar não. Cara, não, eu falei que sim. Falei, cara, boa, eles querem conhecer minha mãe? Tipo, minha mãe tem uma confiança pra ela ver a cara deles e, tipo, deixar eu ir, cara. Eu ia de qualquer jeito, né? Eu ia vir de qualquer jeito. Ela falando sim, ela falando não, eu ia vir. Mas, tipo, eu falei, pra ela ter uma confiança, pra ela ficar bem com isso. Conversei com eles no sábado. Foi, tipo, de boa. Na época, a minha casa, que eu moro hoje, tava reformando. E, assim, tava uma bagunça. Você chegou no meio da reforma. Sim. Nossa. Cheguei no meio da reforma. Criança, estudia de cimento. Cheguei no meio da reforma. Brincadeira. Vamos rebocar a parede hoje. Vamos arrumar a casa. Conversei com eles na segunda, no sábado. Na segunda, ela me demorou, tipo, um dia. Ela me respondeu na segunda. Uhum. E eu falei, olha, não tem perguntas, tipo, mais perguntas pra falar. Por mim tá tudo certo. Por mim tá tudo certo, se vocês tiverem. Eles só tinham uma, se eu era vacinada. Por Covid, porque na época tava do Covid. Você era? Era. Eu só vim vacinar aqui. Não, eu era com as 2 doses já. De boa. Minto, com uma dose só, porque eu tomei aquela vacina que a espera é mais tempo pra tomar a segunda dose. Certo. Mas eu tomei a segunda antes de vir pra cá. Hoje ainda tem esse pré-requisito, vocês sabem dizer? Pra uma Não pessoa que sei. quer vir hoje ainda tem? Eu acho que as que famílias. não. Não sei se as famílias se importam tanto, porém acho que elas ainda perguntam. É. Porque assim. Não é, não. Porque na época, tipo, tava Era bem muito, neurótico com isso. exato. Na segunda-feira, eles me mandaram um e-mail falando: a gente quer fechar match com você. Ah, que da hora. A gente gostou de você, a gente quer fechar match com você. Você aceita? Falei, aceito. E aí, ela falou assim, então amanhã a gente marca uma entrevista, tipo, marca só um meeting pra você falar com as crianças. Eu falei, tá ótimo. E eu conheci as crianças numa terça, tipo assim, um dia depois de fechar o match. Cara, eu me apaixonei Pelas crianças? pelas meninas, porque eu cuido de 2 meninas e um menino. Aham. E assim, o menino, ele tava, tipo, ele é meio tímido, né? Ele é mais na dele, assim, mais velho também, né? Aham. E as meninas eram bem novinhas. E elas pequenininhas, assim, né? Bonitinha, né? Eu falei, ai, fofas. Fofas, gostei. E a menina mais velha, que na época ela tinha 7, nossa, ela me encheu de pergunta. Nossa. E ela me ganhou na última pergunta. O que ela perguntou? A última pergunta dela foi qual que era meu nome favorito. E eu, tipo, não sei. Nunca falei sobre isso. Aí eu falei, e o seu? Ela falou assim, meu nome a partir de hoje favorito é Mavi. Ai, que fofa! Que fofa! Eu olhei pra ela e falei, cara, é eles. Aí ela olha assim, falei, certo, mamãe? E assim, a minha host mom, Deu certo, bem certinho! juro, mas assim, minha host mom olhou pra ela assim, ela, tipo, eu gosto do nome de Mavi, nunca tinha escutado esse nome. Ai, que fofa! Aí eu falei, então, a partir de hoje, meu nome favorito também é Vivi. Que o nome dela o apelido dela é Vivi. Aham. Falei, é Vivi. Aí, tipo, eu falei, cara, é eles. E aí foi, tipo, depois que você fecha o match, é quando você começa a aplicar o visto. Certo. E o seu Antes- foi tranquilo também? Não. Não tinha aberto o consulado ainda. Nossa. E o dela não tinha. Não, Não era tinha emergência. Não era, minha família não era família de Então, emergência. será? Porque os meus host daddies não trabalham na linha de frente do Covid, eles trabalham com marketing. Você... Isso foi em qual mês? E isso foi no final de setembro, E tá, e você embarcou só em janeiro, né? em janeiro. Demorou 6 meses. Quase 6 meses. E assim, só que assim, eu fiquei desesperada, sabe? E eu sentia, sabe? Quando você sente, assim, que é a coisa certa, que é a família certa. E eu olhei pra minha mãe e eu falei assim, mãe, eu quero. Não só quero, como se você falar não, eu vou. Pela primeira vez eu vou ser contra a sua opinião. Da hora. E ela pegou e falou assim, é o seu sonho? Eu falei, é. Ela falou assim, então eu vou te apoiar até o final. Eu falei, então tá, então a gente vai junto. Ela falou assim, então a gente vai junto. Ela falou assim, não vou soltar sua mão até o final. Eu falei, então tá. E nisso, tipo, meus pais, eles estavam numa situação meio complicada no casamento, né, na época. E assim, isso me balançou muito. E ainda consulado não aberto. Eu desesperada que eu precisava. Tipo assim, tudo começou a dar errado. Tudo começou a dar errado. Meus pais, tipo, nessa situação do casamento,
falei, cara, como que eu vou sair da minha casa com os meus pais assim? Não tem como não. Consulado fechado. Entrava, tipo, não tinha data, porque fechado. De repente, contratei uma... Falei assim, vou contratar uma assessoria. Contratei uma assessoria pro meu visto. Inclusive, indico muito. Ela foi maravilhosa comigo. Gente, foi questão de uma semana. O consulado abriu. Assim que eu contratei a Raquel, que era minha assessora. E contratei a minha assessora e ela falou assim, aplica. Eu falei, tá bom. Aí eu fui aplicar, não tinha data pra São Paulo. Porque eu sou do interior de São Paulo, é mais fácil, né? Não tinha data pra São Paulo. Falei, vou aplicar pro Rio. Apliquei pro dia 21 de dezembro de 2021. Consegui uma data 21 de dezembro de 2021, cara. Falei, perfeito. Dezembro, presente de Natal, hein? Exato. Cara, só uma coisa que eu lembrei. Que quando não tava abertas as datas, o pessoal tava viajando pra outros Tipo, pra outros países. O Equador. Bolívia, Chile. Pra tirar o visto lá. A gente ia fazer isso. Mano. Eu achava loucura. Minha mãe falava Eu assim. também. Minha mãe falava assim, cara, sinceramente, se não abrir esse consulado, você não vai. Eu falei, pô. Cara, exato. Ela falou assim, não tem condições de levar pra outro país e buscar querendo outro tirar país. de Dublin, gente. Eu não, gente, nem espanhol eu falava na época. Como que eu ia tirar um visto em espanhol? É que você tem que fazer o visto na língua, né? É. A gente foi... Só uma adenda. Quando a gente voltou de Dublin, eu e o Vitinho, né? Que a gente tava lá junto. A gente falou assim, mano, vamos voltar ao Brasil. Se não tiver aberto, a gente vai pro Chile, vai pro Paraguai, pra onde precisar pra gente embarcar. A gente falou isso, a gente fazer na Europa. E se a gente for pra Portugal, a gente tava doido. A gente só falou assim, Exato, a gente fica muito doido nessa época. Quando bate esses 5 minutos, você não tem nada que te Exato. para, né, mano? Eu exato. marquei a data pro dia 21 de dezembro no Rio de Janeiro. E eu falei pro meu pai, né? Cheguei pro meu pai e falei, ó, meu pai era totalmente contra. Totalmente contra o meu processo de au pair. Totalmente. Tipo assim, ele não gostava nem que eu falasse sobre. Nossa. E minha Mas mãe já imagina. tava mais minha mãe já tava mais, tipo... Ah, já é o que ela quer, então foda-se. Então, assim, e aí, meu pai falava, eu não vou te levar pro Rio de Janeiro. Eu implorei pra ele, falei, pai, eu preciso disso pra crescer. Tipo assim, se você quer que eu seja uma mulher, então você vai fazer isso por mim. Joga na psicológica. Nossa. Joga na psicológica. Até eu, não, pode ir agora. E ele falou- Quase que eu te levo. Pelo amor de Deus, vai lá. Isso, e mais ou menos em novembro. Ele virou pra mim e ele falou assim, Rio de Janeiro, não tem outro lugar mais perto. Eu falei, não. Ele falou assim, você não quer tentar de novo? Ver se tem um lugar mais perto? Eu falei, posso tentar. E eu tentei. E deu certo? Deu. 16 de dezembro, em São Paulo. Caraca, estourou. Fui pra São Paulo, dia 16 de dezembro. Meu patrão... Então, aí começou a dar errado com o meu patrão. Que super me apoiava no começo, deu meu passaporte de presente, deu a entrevista da agência de presente, me deu, tudo. Começou a dar errado com ele. E eu falei, meu pai amado, nunca vai dar certo Mas isso. errado como ele tava querendo te... Ele não queria me deixar sair. Não queria me liberar pra ir na entrevista. E meu pai percebeu... Exato, tipo assim, meu pai percebeu que eu tava desesperada. Meu pai foi lá e conversou com ele, com o meu patrão. Ai, deixou, ele liberou. E aí ele falou assim, não, eu nunca ia proibir ela, só queria testar o psicológico dela. Eu falei, nossa, tudo bem então, né, já que é assim. Então foi um baita teste. Então, tipo assim, 2 semanas eu fui pra São Paulo. Tipo assim, fui na semana do dia 1º de dezembro, mais ou menos. Na segunda semana de dezembro eu fui pra São Paulo de novo. Porque na 1ª de dezembro eu precisava ir na agência, porque eles queriam me ver pessoalmente, tipo, sem necessidade, porque eles só queriam me dar um papel. Eles podiam me dar pro correio. E aí, na segunda semana, visto. Fui, meu negócio lá no CASV era 7 da manhã. Cheguei às, sei lá, 5. Fiquei esperando um pouquinho, né? Não é, porque eu moro 4h30 de São Paulo. No Brasil. Então a gente acaba saindo mais cedo, sabe? Eu moro em Bitinga. Ninguém vai conhecer. Ninguém vai conhecer. É isso. E Bitinga, capital nacional do bordado, vamos lá. Tem feira do bordado, gente, tem show muito famoso lá, tipo Henrique e Juliano. Eu não... Henrique e Juliano falou, vamos ressuscitar essa cidade. Mentira, aqui, já foi irmão. várias pessoas famosas, tá? A Anitta já foi lá. A Anitta falou, vou apoiar a ideia do Henrique e Juliano. Então, e aí eu fui, fiz um negócio no CASV, tipo, De boa? não precisa ser aprovado em nada, Só me né? fala que você foi negado, velho. Cara, eu cheguei lá no consulado, meu negócio era às 10.
fui, entrei, era 9h50. Consegui entrar mais cedo. Passei por tudo. Cheguei na minha hora. O cara olhou pra mim, eu olhei pra ele. Eu fiz um sorrisinho assim. E aí ele fez 3 perguntas. O que eu ia fazer? O que eu ia fazer aqui? Se eu falava inglês, o que eu ia fazer aqui? Aí eu falei. Aí ele falou assim, você fala inglês? Eu falei, yes. Aí ele começou a falar inglês comigo. Nossa. E ele começou a falar inglês comigo. Falou assim, então se você fala inglês, qual que é a sua rotina com as crianças? Eu falei assim, olha, assim, eu não sei, certamente, porque eu não cheguei lá ainda, qual que é a minha rotina com as crianças, mas acredito que vai ser isso, isso e isso. Ele falou assim, qual que são os seus planos pra quando você voltar pro Brasil? Porque você tem que voltar, você tem que falar pra eles, falem pra eles que você vai voltar. Você vai e volta, viu? Depende do Fala visto que você pra vai. eles. Você não tem intenção de voltar, mas pra eles você tem. Exato. É isso que você tem que falar. Falei, eu quero abrir uma escola de inglês e tudo mais, vou terminar a faculdade, porque assim que eu fechei minha meta, eu tranquei a faculdade. Eu arrisquei tudo. Pedi a conta, tranquei a faculdade. Você ganhou ele. Aí ele te aprovou, certeza. Me aprovou. Ele falou assim, então tá, seja bem-vinda à América. Boa viagem, seja muito feliz nos seus sonhos. Aí eu falei, é isso? Ele, Eu falei, ai, moço, muito obrigada. você realizou o meu sonho. Deixa eu dar. Na moral, pra você. Eu falei assim, mas eu realmente falei pra ele, eu falei, cara, eu só não te dou um abraço porque tem esse vidro na frente, senão eu te dava. No dia que eu fui fazer a entrevista, a primeira vez, a mulher, ela quis falar inglês, eu tava muito nervoso, igual eu falei. Aí, gente, estratégia pra quem vai fazer o visto, vai tirar o visto. Já chega dando bom dia em português, que aí eles já vão ver assim, vou falar só em inglês, vou falar em português mesmo. Mas o visto da au pair, quase todos falam inglês, tá? É verdade. Já é o pré-requisito. É o pré-requisito Tem você ter o algumas básico de perguntas inglês. já que eles já- Tipo, Pré-estipulado. certeira. Exato. Uma delas é, o que você vai fazer Que você vai- quando que acabar o au você pair? vai- exato. O que você vai fazer quando acabar o au pair? O que você respondeu? Você inventa. Que eu ia voltar pra fazer minha faculdade. Tipo, minha faculdade não, um MBA, ia, sei lá, começar procurar um emprego em uma multinacional, porque eu ia ter um inglês melhor. Aí, já tem 2 respostas aí, ó. Entendeu? E essa pergunta de rotina das crianças vocês também fazem? Com padrão? Ou não? Não padrão, mas pra quase todas. Pra quase todas. Beleza, então as 2 aprovadas no visto. E aí? Primeiro impacto. Pra onde